Então, meu nome é Rosina, eu sou voluntária na Casa de Timóteo, em São Bernardo do Campo. E é um prazer participar aqui dos evangelhos da Casa Espírita Sementes do Bem. Tudo está interligado, como o Léo mesmo falou, né? Não é por acaso que os textos são abertos ao acaso, porque não tem acaso. Hoje nós escolhemos um tema que é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trabalhar algumas questões aí da mensagem do Léo. O capítulo se chama Sede Perfeitos, como se fosse fácil, né? A gente conseguir aí alcançar essa famosa perfeição. Mas a gente primeiro precisa conversar um pouquinho sobre esse sede perfeitos. Antes de mais nada, nós estamos, né, na nossa jornada evolutiva, nós atingimos o reino hominal, não é isso? E desde que a gente atinge o reino hominal, a gente tem uma capacidade, uma faculdade, que é a faculdade do livre-arbítrio. Então, nós temos esse poder de decisão, de decidir nossos caminhos, né? Atitudes que queremos tomar, caminhos que queremos tomar, que não queremos tomar. É nos dado esse livre-arbítrio para nós mesmos definirmos, decidirmos que caminhos nós vamos tomar. E dá um medão, né? Você fala assim, nossa, já pensou? Né? Tomar caminhos errados? Mas Deus é tão sábio, né? Tão maravilhoso, que, na realidade, a gente tem já dentro de nós todos os recursos, né, para que a gente tenha discernimento dos caminhos corretos e dos caminhos não tão corretos. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, quando a gente fala de atingir uma perfeição, a gente não pode esquecer, e aí eu adoro, né, fazer essa relação com o nome da casa de vocês, que eu acho linda, né, que é, a gente tem dentro de nós já as sementes do bem, estão dentro de nós, e basta que a gente, na realidade, faça elas germinarem. Nós temos todas as condições para fazer com que essas sementes germinem. Para tanto, Jesus ele dá para a gente um roteiro. Ele fala assim, que todos nós temos condições de atingir essa perfeição. Mas o que é a perfeição? Ele coloca como modelo, claro, quem que seria mais perfeito? Nosso Pai Criador, Deus. Só que não que ele fale que a gente vá, conforme vamos evoluindo, chegar totalmente à semelhança, né, a atingir a perfeição total de Deus. Mas ele coloca sinais, né? Ele coloca aspectos dessa perfeição e ele coloca um modelo para que a gente se inspire. Senão ficaria muito difícil a gente entender qual que seria esse caminho, até onde chegar. E aí, nesse capítulo, ele fala de alguns caracteres da perfeição. Eu vou ler só o primeiro pedacinho, que está em Mateus, capítulo 5, 44, 48, que diz assim: mas eu vos digo, Jesus falando, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se nós não amamos, senão os que nos amam, que recompensas nós teremos ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazeis também assim os gentios?
Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele coloca ali que, para que a gente atinja essa perfeição, a gente tem que ir um pouco além do gostar de quem gosta da gente, do gostar de tratar bem quem nos trata bem. Então, ele vai colocando ali, né, vai instigando a gente, já há mais de 2000 anos, né, a procurar caminhos para praticar o bem real, né? Não aquele bem, o bem fácil de praticar, né? É aquele bem um pouquinho mais difícil. E falando nisso, eu escolhi desse capítulo um item que eu acho bem complexo, mas muito necessário da gente debater. É o item 7, que fala sobre o dever. Então vamos falar do dever, dever moral. Quando a gente fala do dever, a gente está pisando num caminho, né, num assunto que não é tão fácil. Por quê? Porque esse dever, que antes de mais nada, como o próprio Lázaro, né, nas instruções aqui dos Espíritos, em Paris, 1863, nos fala, ele fala que o dever é uma obrigação moral primeiro conosco mesmo. Então, às vezes, a gente acha que, isso é egoísmo. Não, a gente tem um dever de praticar o bem, primeiramente conosco mesmo. Sem hipocrisia. Vamos entender que se nós não praticarmos o bem conosco mesmo, como poderemos ser capazes de praticar o bem para o próximo? E aí fica difícil de mensurar, de distinguir o que é esse bem. Por quê? Porque é um tipo de bem que, se você não praticar esse dever, é um tipo de dever que, se você não praticar, se nós não praticarmos, nós não vamos ser julgados pelos julgamentos dos homens, por exemplo. Ninguém vai preso porque não praticou esse dever moral. Ninguém vai preso se não praticar o bem na sua essência mais divina. Não. E ninguém vai te julgar também, ou vai te dar prêmio, se você o praticar. É diferente do mal. E eu vou ler um trechinho aqui que é bem interessante, que ele fala o seguinte: o mal, a dor, todo mundo, Deus criou os homens para a gente saber o que é a dor. Porque, por exemplo, não importa muito o nosso estágio evolutivo, a dor, por exemplo, de perder alguém que a gente ama muito, eu sinto, você sente, a humanidade sente. É uma dor que você entende. Então, se você, por exemplo, quebra um braço, essa dor física de quebrar o braço, o meu irmão também sente quando quebra. A dor de perder, como eu falei, um ente querido, mesmo quando você não tem tanta ainda sensibilidade, a gente não está tão evoluído para ter tanta sensibilidade, quando eu perco alguém que eu amo muito, eu sinto essa dor. Então, mesmo que eu pratique esse sofrimento no outro, dizendo que eu não sabia, eu não tinha a responsabilidade de saber, não é verdade. No íntimo, lá no íntimo, se acontecer com a gente vai saber, a gente vai sentir essa dor. Então, essa dor, ela te dá a responsabilidade porque você tem conhecimento da dor. Então, ninguém pode dizer que praticou algo sem saber que ia provocar a dor no irmão. Porque se essa dor for provocada em você, você vai sentir. Então, a dor é de conhecimento geral. Então, Deus colocou para a gente o quê? Esse sofrer. Todos conseguem sentir. Então, não tem como você dizer que você não sabia. Já para o bem, para praticar o bem, os critérios não são tão definidos, são muito variáveis. Então, como é que você distingue o fazer o bem como
onde ele começa, onde que esse dever moral de ajudar os outros e proporcionar coisas boas para o outro começa, onde ele termina. E tem eu mesmo, e eu vou falar de mim nesse exemplo, porque eu acho que às vezes ilustra melhor, às vezes a gente fica tão imbuído de tentar ser o nosso melhor, a nossa melhor versão, que a gente vai atropelando o fazer, né? O tentar, de alguma forma, auxiliar o outro, ajudar o outro, e a gente se esquece que existem limites. Existem esses limites, e quando eu estudei esse item, né, desse capítulo para a gente conversar hoje, me clareou um pouquinho, depois de várias e várias lidas, eu entendi, porque logo no começo ele fala o quê? Que o primeiro dever moral é conosco mesmo. E aí a gente fica numa dúvida, né, do ser egoísta e do não praticar o bem ou praticar o bem. E qual que é, então, essa forma da gente mensurar? O critério. E aí eu achei muito legal uma explicação que eu tinha lido e não tinha entendido. E clareou um pouquinho, depois que eu reli, e entendi uma coisa bem legal que eu quero dividir com vocês e ver se eu compreendi certo. Está escrito assim, para a gente ter esse mensurar, né, ele diz o seguinte, que existe, então, um limite. O começo e o fim, vamos delimitar. O dever, ele começa quando? Ele começa precisamente num ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Então, existe um dever moral para que a gente não faça isso. Para que a gente não seja o responsável pela infelicidade, pela intranquilidade do outro. Então, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente consiga fazer com que o nosso próximo, a gente seja responsável para que esse nosso próximo vivencie felicidade, tranquilidade, que a gente não seja o algoz, né? Então, esse é o começo. Agora, há um limite que eu não conhecia. Eu aprendi com esse estudo. O limite dessa prática, desse dever com os nossos irmãos, é em relação a nós mesmos. Quando no não fazer com que o nosso próximo sofra, fazer de tudo para que proporcionemos a ele felicidade e tranquilidade, desde que não atinja a nossa tranquilidade e não atinja a nossa também felicidade, porque nós também importamos. Então, existe um limite saudável aí que Deus não quer que a gente a gente acabe se machucando, se invadindo o nosso limite também. Esse limite da felicidade nossa também, do nosso bem-estar. É difícil. Por quê? Porque em alguns momentos a gente acaba se despojando de nós mesmos em favor do outro e a gente acaba não percebendo que nós não estamos sendo bondosos, né? E não estamos nos preocupando também com o nosso bem-estar. Por que é tão difícil esse tema? Porque é aquele limiar, aquele limite entre o egoísmo e aquela virtude de praticar o bem, de pensar no outro, se esquecendo da gente. Mas esse se esquecer não pode fazer com que nós soframos também, porque não é esse o objetivo que o nosso Pai quer com a gente. Ele quer que a gente aprenda com as experiências. E praticar esse dever, a gente não recebe prêmios com isso. Não é uma moeda de troca que, se eu pratico, né, esse dever moral durante a minha existência, isso não significa que essa minha existência seja totalmente não aconteça nenhum amargor na minha vida, nenhum problema. Não, os males da vida vão acontecer independentes, porque aqui é uma escola e a gente está aprendendo com esses desafios.
Mas cada conquista que a gente tem nessa prática do dever moral, cada conquista que é só nossa, porque ninguém vai lá e vai ficar aplaudindo porque nós fizemos isso, e nem é essa a ideia, ela dá um vigor à nossa alma, ela dá uma força para a nossa alma prosseguir no nosso desenvolvimento. E aí a gente relembra em momentos que a gente conseguiu atingir, né, a prática desse dever moral. Como que foi a sensação interna, nossa, de perceber que a gente conseguiu, com os nossos atos, com as nossas palavras, às vezes com o nosso sorriso, às vezes com o nosso ouvido, às vezes caminhando ao lado daquelas pessoas que estão precisando receber aí esse empurrãozinho, essa ajuda. Às vezes o esquecer um pouco dos nossos desejos, né? Porque não praticar a infelicidade nossa não significa que a gente tem que colocar em foco todos os nossos desejos carnais, todas as nossas ambições. Não é bem isso. O que a gente está tentando entender aí nessa diferenciação aí de pontos de partida e pontos de limite para essa prática do dever moral, é para que você também não se maltrate, não se machuque. Tem pessoas que se mantêm em relacionamentos abusivos porque acham que isso é um dever. Dever com quem? Então, relacionamentos abusivos, você não está fazendo um bem para outra pessoa, você está nutrindo que a outra pessoa continue na prática do mal. Você vê como é difícil achar esse limite? Aí, por isso que eu achei muito interessante quando eu compreendi, porque eu li várias e várias e várias vezes. E tentei ler outras fontes. E eu falava, mas não estou entendendo, não estou entendendo. Entendi. Quer dizer que se eu acho que eu estou sendo, assim, eu estou conseguindo fazer a prática do bem, me aproximando do ser de perfeitos que Jesus nos inspirou a seguir, eu tenho que me magoar, eu tenho que me violentar, eu tenho que me machucar? Não. O fim é justamente esse. Essa prática do bem, ela se encerra se aquele bem que a gente está fazendo, a gente está, na realidade, dando mais forças para o mal. E que aquela situação está nos provocando mal. Deus não quer isso da gente. Então, achar esse limite é que eu queria colocar aqui para a gente. Vamos pensar um pouco nisso, né, no nosso dia a dia. A gente não pode se fechar no nosso egoísmo. Não é isso que ele quer. Ao contrário, é só a gente também perceber que nós também somos importantes nesse processo todo e que, às vezes, erradamente, a gente justifica situações que são muito negativas porque a gente acha que assim a gente está praticando bem. Avaliar bem isso é importante. Às vezes também a gente sofre e faz aquela cara de sofrimento pelo outro, porque parece que isso é um prêmio, né? A gente está recebendo uma medalha, né? Porque está sofrendo pelo outro. Será que a gente não está fazendo isso porque a gente quer que os outros nos enalteçam também? Então, são essas pequenas, né, dúvidas, reflexões que eu queria lançar aí no nosso evangelho de hoje. Vamos pensar um pouquinho nisso e vamos tentar realmente, mesmo que a gente consiga, da lista, tem uma lista aqui maravilhosa sobre o homem de bem, que está lá no item 3 desse capítulo. Aliás, é um capítulo muito rico, curto e muito rico, que ele diz, assim, algumas características que, como eu falei, são para que a gente tenha como modelo, porque a gente sabe que se a gente conquistar uma delas numa encarnação inteira, nossa, seremos muito vitoriosos, porque é muito difícil. Isso são modelos a gente seguir no nosso desenvolvimento. Mas se a gente conseguir atingir pelo menos um desses caracteres do homem de bem, nessa encarnação, né? Depois de várias e várias encarnações que a gente está tentando, e entre erros e acertos, mas se for realmente do nosso íntimo, sem praticar esse caractere, né?
para receber elogios, se for autêntico, se for nosso, aí sim é uma grande virtude que a gente está conquistando, porque às vezes a gente coleciona virtudes para receber, sabe o quê, né? Os elogios. E as virtudes valem menos virtudes bem nossas mesmo, sem aquela coisa da vaidade, menos é mais. Mas são menos que estão enraizadas na gente e a gente pratica, já porque vivenciamos, entendemos e praticamos, né? Então, que essas reflexões possam se estender pela semana, que vocês leiam o capítulo e vejam se eu entendi certo mesmo, né? Porque às vezes a gente lê numa época que a gente precisava ler, mas não entendeu direito, às vezes entendeu por causa de uma questão que a gente está vivenciando. Então, cada um também lê e entende da sua forma. São as várias verdades, as várias maneiras da gente ver, as várias facetas. E é isso que é enriquecedor. Então, que a gente possa aí elaborar, né, nessas leituras, nesse entendimento, né, ferramentas para a gente usar e bem usar o nosso livre-arbítrio. E aos pouquinhos, né, nos aproximarmos aí desses seres perfeitos para ficarmos mais próximos do nosso Pai Criador. Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom esse capítulo para mim, estava precisando muito. E espero que tenha sido útil também para a gente ter conversado hoje, essa noite. Tá bom? Um beijão para todos, um prazer revê-los. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Obrigada.